Santíssimo aqui. Estamos aqui, ó, na capela, não, da igreja, na Baía de Santa Maria, celebrando o nascimento de Buda. Entre outras coisas, muitas bem. Olha só, o professor Karnal também veio. Vamos ter órgão. Tem várias madres, várias irmãs. Paz, família no barco. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não conhece o No Barco, tá vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Meu nome é Everton, eu sou host do podcast No Barco. E além do podcast, a gente realiza outros vídeos, sempre com o intuito de ajudar você a chegar na outra margem. O No Barco existe para isso, para contribuir que você chegue em outra margem. A gente entende que chegar na outra margem é um processo de evolução na consciência do que é ser um autêntico cristão. Então a gente diz que o nosso objetivo é fazer meros frequentadores de igreja transicionar para discípulos de Jesus. Amém? E hoje a gente vai falar da incompatibilidade que existe entre o budismo e o cristianismo. Saiu recentemente um vídeo aí nas redes sociais de uma monja budista muito conhecida popularmente, né? Uma monja budista que é uma figura pop, podemos dizer assim, que é a monja Koen, e o professor e palestrante Leandro Carnal. Eles estavam em uma abadia, ou seja, portanto, num ambiente católico, dizendo que estavam lá para celebrar o nascimento de Buda. E por conta disso, a gente resolveu gravar esse vídeo justamente para falar da incompatibilidade que existe entre budismo e cristianismo. Vale ressaltar que o intuito aqui não é causar animosidade, nem briga, nem intriga, guerra, nada desse tipo. É só colocar os devidos pingos nos is. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? Existe uma clara incompatibilidade com o cristianismo e o budismo. Portanto, um católico ou um protestante, que assim seja, um cristão, não pode ser budista. O catolicismo, por si só, ele condena o budismo. Por quê? Porque é diferente. Não é porque o catolicismo é maldoso, carrasco, impositivo, não. Porque a simples realidade dos fatos se contradiz, se contrapõe. Então não faz sentido ser as duas coisas. Vou te dar um exemplo e vai ficar muito claro. Não tem como, ao mesmo tempo que eu me digo carnívoro, eu também ser um vegano. Então eu falo assim, eu gosto muito de um churrasco, eu amo a picanha, mas eu também sou vegano, sou vegetariano. Isso não é possível pelo simples fato da razão de ser de cada uma dessas realidades, porque uma coisa anula a outra. Se eu sou carnívoro, gosto de carne, obviamente, então eu não sou um vegano, porque para ser vegano, o que eu preciso? Eu preciso não consumir produtos de origem animal, portanto não posso comer carne e nem nada que venha a partir de um animal, de uma origem animal. Então, se eu falar para você que sou carnívoro, gosto de carne de churrasco e também sou vegano, obviamente você vai, por razões óbvias, dizer que tô louco. Da mesma forma, então, usando essa comparação, eu não posso dizer ao mesmo tempo que sou cristão e sou budista. O que é o budismo, né? O budismo é uma religião de origem indiana. A sua origem está datada 600 anos antes de Cristo. Então é muito antiga e ela tem origem a partir de um homem, né, que era considerado um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que vendo o sofrimento ali da realidade em que ele estava inserido, ele vai buscar uma ascensão espiritual. Passa por algumas realidades e encontra um meio de meditação que, diz ele, foi o meio que ele encontrou para se libertar do sofrimento. Então, o budismo, resumidamente, ele busca a superação dos sofrimentos dessa vida. Existem algumas coisas pregadas e entre elas 4 pilares aí do budismo, né? Que são 4 verdades budistas que se baseiam em responder 4 perguntas. Então, eles perguntam: o que é o sofrimento? Qual a origem do sofrimento? Como
esse sofrimento pode ser superado e o caminho para superar o sofrimento. Então o budismo diz que o sofrimento, né, ele é a vida em si. Ou seja, o fato de nascer, passar pelas adversidades dessa vida, ficar doente, por exemplo, envelhecer e morrer, isso é o próprio sofrimento. E qual a origem desse sofrimento? É o apego, é o desejo. Então, o desejo, o apego a essa realidade temporal é a origem do sofrimento, que é a vida. Aí, uma terceira pergunta: como esse sofrimento pode ser superado? Desapegando-se desses desejos. E o caminho para chegar a isto é a via média da razão. Em outras palavras, a meditação. Então, com a elevação do meu pensamento, da minha razão, eu vou desapegando dessa realidade de sofrimento que é essa vida. Enquanto eu não conseguir desapegar disso, o que acontece comigo? Eu vou renascendo, uma espécie de encarnação. Eles dizem que não é a mesma coisa, julgam-se diferentes, por exemplo, dos espíritas. Então, os espíritas dizem que essa mesma alma, ela migra em diferentes corpos. Para o budismo, não. Eles falam a respeito de um renascimento, até mesmo porque a finalidade última do ser é deixar de ser uma consciência eu, um ser pessoal. Enquanto o ser, o homem, ele não consegue desapegar das realidades de sofrimento, ele vai ter que ficar renascendo e renascendo e renascendo até que ele consiga alcançar um grau de meditação para se tornar um ser iluminado. E esse grau elevado para se tornar um ser iluminado é o Nirvana, onde o ser, o homem, ele desapega-se de tudo, a consciência ela perde o seu eu próprio e se dilui no nada. Então, mais ou menos isso aqui seria o budismo. E por que então que o budismo, com toda essa filosofia barra religião, ela é incompatível com o cristianismo? Vamos lá então, alguns pontos. O budismo, ele prega uma espécie de autossalvação, digamos assim, porque essa elevação até que o ser humano ou o indivíduo se torne um ser iluminado se dá por força própria. Então é eu, através da meditação, que chego a ser esse ser iluminado. No cristianismo, não. A gente acredita que seremos salvos para um dia estar na eternidade com Deus. E a gente só consegue isso através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus encarna para nos salvar. E o seu sacrifício redentor nos dá agora acesso à vida em Deus novamente, coisa que nós por nós mesmos não conseguimos fazer. Então, uma diferença aqui fundamental. Não tem como você ser católico, você ser protestante, você ser cristão e frequentar, ser simpatizante do budismo por essa razão central. Por exemplo, com relação às verdades pós-morte, né, as verdades eternas. O budismo acredita que quando você chega no ápice da realidade humana, o ápice da realidade do indivíduo, ele perde a sua consciência do eu pessoal. Você deixa de ser alguém que se julga como um eu único, exclusivo e pessoal. Já no cristianismo, não. A alma, ela é imortal. A alma criada por Deus, ela não morre. Outra incompatibilidade. O budismo acredita nesse renascimento, essa espécie de reencarnação. No cristianismo, nós cremos que Cristo ressuscita como primícia de todos que ressuscitarão. Então nós iremos ressuscitar, receberemos no final dos tempos um corpo glorioso para estar com Deus na eternidade. Outra diferença fundamental: o budismo não crê em Deus, um criador absoluto de todas as coisas. Ele é não teísta. Às vezes, eles chegam com o discurso de que não afirmam que Deus exista ou não exista. Mas no fundo, a verdade é que eles são ateus. Eles não acreditam em Deus. Nós cristãos, não, nós cremos que sim, que existe Deus. Deus é o criador de todas as coisas e o motivo, a razão pelo qual tudo existe. É Ele que dá sentido a tudo. Deus é o centro de nossa vida, da nossa existência. Ou seja, não tem como compatibilizar uma coisa com a outra. Não tem como participar das duas realidades. Elas são completamente distintas. Não é falta de amor você chegar a essas definições que trouxe aqui para vocês. Por esse
resumo de diferenças que trouxe aqui, você já tem material suficiente para saber que existe uma incompatibilidade incalculável entre cristianismo e entre budismo. Não tem como um cristão ser simpatizante do budismo. E afirmar isso não é falta de amor, não é intolerância religiosa, não, muito pelo contrário. É só definir as coisas como de fato elas são. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive, para nós que cremos sim que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, falar isso é um ato de amor para com os cristãos, para que não se iludam e não criem confusão a esse respeito, e também para os budistas. É um ato de amor falar a respeito das verdades do Evangelho para eles, para que, conhecendo a verdade, a única verdade, se convertam e tenham a sua vida transformada e alcancem a salvação. Isso é um ato de amor. Isso não pode soar ofensivo. A gente precisa entender essa realidade. Inclusive, o Brasil é um país que, graças a Deus, ele dá a liberdade religiosa, dá a liberdade de você prestar culto na religião que você faz parte. Então, se você quiser ser budista e optar por isso, seja budista, no seu templo budista, vivendo aquilo que é próprio da religião budista, da filosofia budista, que é diferente da religião católica. E você que é católico, entenda, conheça a sua fé e mergulhe nela. Não queira fazer uma mistura, um sincretismo a partir de outras realidades. Porque o cristianismo, sobretudo o catolicismo, afirma de forma categórica que é a única religião verdadeira. E além do mais, não é nenhuma religião, é um acontecimento histórico. O Filho de Deus, que é o próprio Deus, encarna na humanidade. Isso muda absolutamente tudo, inclusive quando vai se datar a origem do budismo. O ponto de referência é a encarnação do verbo. Então, quando a gente vai falar de quando que nasceu o budismo, a gente fala 600 anos antes de Cristo. Jesus é uma pessoa divina que, ao encarnar, se tornar humano, ele é um acontecimento na história que muda tudo para sempre. Então a gente não pode dizer que essas coisas são compatíveis de jeito nenhum. Espero ter ajudado você. Se você acha que é interessante as pessoas saberem disso nessa ocasião, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixa aqui a sua curtida e o seu comentário. E, diante disso, eu posso dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Deus abençoe você.